muitas vezes temos pessoas próximas a nós que estão passando por alguma dificuldade e aí, tipo, você tá tão focado ali no seu mundinho que você não consegue ver. Essa semana mesmo aconteceu isso e eu fiquei assim, eu falei, caramba, tô com o cara todo dia, tá aqui comigo, a gente brinca, dá risada e o cara tava pensando em abandonar tudo. Não, eu vou sair daqui. E eu falei, cara, peraí, vamos conversar, meu. Então, assim, a gente precisa mesmo ter esse senso de amar o próximo como a nós mesmos cara, e botar isso em prática. Desculpa te cortar, mas é que eu vi a abertura aqui. Perfeito, era isso então. Eu queria até dar um passo para trás aqui. Eu sei que a gente avançou, mas eu queria dar um passo para trás porque pode ser que passou desapercebido. Que é o quê? A gente fala do cordeiro, do sacrifício, mas por que Jesus, até vou jogar essa também de novo pro Diego, aproveitar que ele é convidado especial, né? É o cara das pimentas. Por que Jesus é considerado cordeiro? Quando até João Batista, né? Tem um relato de João Batista, olha, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que Jesus é representado como o cordeiro? Uhum. Isso a gente tem que voltar bem atrás mesmo, porque você comentou, se eu não me engano aqui, sim, quando Deus vai ter com Adão, e Adão revela que ele agora tem conhecimento da sua nudez, então Deus pergunta, por acaso você desobedeceu e comeu do fruto que eu falei para você não comer? Aí Adão vai lá e fala, foi a mulher que o Senhor me deu, a Eva fala, foi a serpente que o Senhor criou, então Deus vai lá, declara algumas consequências dos atos deles, e então, para cobrir o homem novamente com a justiça de Deus, Deus pede para que Adão então ofereça um cordeiro, um animal, né? A Bíblia fala um animal, mas provavelmente um cordeiro. E dali então é feito um sacrifício. E é aí que na palavra também fala, o cordeiro que for morto antes da fundação dos séculos. Então ali, antes de começar a contar o relógio da história, é oferecido esse cordeiro que já simbolicamente era o Senhor Jesus Cristo, que de forma profética o profeta João trouxe como sendo o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, interpretando ali o livro do profeta Daniel. Nessa nossa temporada a gente tem que deixar muito claro, né, que a gente está falando muito sobre as profecias no sentido de alusões, das imagens, dos símbolos, e vale a pena lembrar isso, né, do símbolo do Cordeiro. O símbolo do Cordeiro que João Batista diz, que a gente fala que Jesus é o Cordeiro, até o próprio Cordeirinho... A Bíblia toda, né? O próprio Cordeirinho de sacrifício que eles tinham que fazer era um símbolo representando Jesus. Eu sei que a gente comentou várias vezes aqui, mas pra gente é muito comum trazer, e pode ser que na sua cabeça você fique, mas por que cordeiro? Falam de cordeiro, mas por que cordeiro? Era exatamente por isso, né? Pra você que não sabe, Gênesis 3, aqui qual que é? O Gênesis 3, 21. Gênesis 3, 21 que diz, né? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles, né? Pois é. Ali, para Adão e sua mulher, e os vestiu. Justamente isso que o Diego trouxe. Então, realmente, para você ter claro que Jesus, ele é o Cordeiro desde muito lá atrás. Está sendo representado como um Cordeiro muito lá atrás. Jesus é a promessa que ele se deixou ver. A gente começou a falar nesse momento aqui sobre essa ideia de segurar a promessa por muito tempo, né? E é estranho porque eu tava assistindo The Chosen essa semana, eu tava falando com o Joe, né? O Joe já tá adiantado pra mim, eu tava pegando esse ponto. E aí, não sei o porquê, a gente só vai saber depois, mas Jesus curava alguns e não queria que ninguém falasse sobre, e para alguns Jesus criou e quis falar sobre. A gente sabe que teve os momentos históricos de todo o ministério, mas o porquê exatamente a gente não sabe. Tem muita coisa que realmente Deus fez e que a gente não sabe hoje, né? Não lembro, acho que foi um teólogo, um pastor, não sei, que falou que se fosse calcular tudo que Jesus realmente fez, é muita coisa além do que a própria Bíblia já traz, né? Mas dentro da Bíblia é uma quantidade muito menor do que realmente Deus fez. O ponto principal é que ele se deixou ver como um cordeiro sem defeito, separado, observado por dias, e foi exatamente isso que aconteceu. Ele se separou, ele ficou um tempo sem contato, a gente vê, né, os 40 dias que ele ficou no deserto antes de acontecer o que aconteceu. Então, isso que me fascina, eu sempre gosto de trazer isso, né? Esses símbolos, santuário e tudo mais, ver todo esse ministério de Cristo que era praticamente desenhado por Deus para a galera poder entender qual que era o plano realmente de Deus para todo mundo,
que foi cumprido exatamente. E isso não é só nos símbolos do cordeiro, do sacrifício, mas também no santuário que eu falei, nas festas, em tudo era uma forma para que desde pequeno, você criança ou você idoso, você consiga entender qual que era realmente o verdadeiro plano de Deus, qual que era o plano da redenção para todo mundo, né? E que a gente essa semana, né, você aí do outro lado, possa analisar, possa ver que Deus não é aquela ideia distante, aquela promessa distante. É entender como que esse cordeiro teve na sua frente, né? Que ele se deixou tocar, se deixou ouvir, se deixou seguir, né? E que todo momento ele te convida para ter essa proximidade com ele, para que você consiga ter e não só entender o que ele fez, qual era o plano, mas que ele ainda quer te englobar nesse plano, ainda quer estar contigo nesse ponto tão importante, né?